Quando a gente começa uma nova atividade ou uma área de estudo, nos primeiros meses a gente tem aquela sensação de progresso, aqueles saltos constantes, mas logo em seguida é como a gente ter que dar uma estacionada que não está progredindo tanto. Tu quer saber como superar esse bloqueio, principalmente no teu desenvolvimento pessoal? Esse episódio é para você. Olá, eu sou Adriano Hadi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do que seus amigos não te dizem. O que me inspirou a fazer esse episódio é que não só eu estou sempre cuidando de como eu me desempenho nas novas atividades que eu tenho desenvolvendo nas minhas horas de estudo, como isso é muito comum, um tema que eu trabalho nas mentorias individuais. É muito comum eu ter mentorados, alunos que falam assim, cara, eu me sinto travado aqui nessa área, na área financeira, de relacionamento, ou na minha jornada de maturidade. Não sei como eu estou progredindo. Então, esse é um tema muito comum e ao mesmo tempo acho que é quase universal a gente eventualmente bater numa barreira, numa muralha e não sentir mais que está progredindo. E o que acontece? Quando a gente começa algo novo, a gente tem aqueles saltos gigantescos porque a gente saiu do 0 para o 1, do 0 para o 5. Cara, a mudança é gigantesca, a mudança é enorme. Então, com pouco tempo, a gente sente muito benefício. Só que essa curva vai se modificando ao longo do tempo. Vai chegando um momento que a gente já tem os fundamentos, já tem a base, e daí, depois de alguns meses ou anos, a gente tem que trabalhar muito, estudar muito e exercitar muito para ter uma melhora muito pequena. E daí, nesse momento, que a maior parte das pessoas desiste. Fala assim, não tá legal para mim, não tô assistindo mais tanto progresso, e desiste. Daí, por não ter essa resiliência, essa disciplina de continuar um pouquinho mais para ter esses saltos, ela não consegue realmente mudar a chave. Se tivesse um pouco mais de comprometimento com aquilo, de empenho, talvez mesmo assim a gente ia sentir progresso, por mais que eles sejam mais espaçados. É isso que a gente pensa normalmente, né? Essa é uma questão de força, de esforço, de continuar empurrando até romper. E cara, por mais que obviamente existe uma verdade nisso e muitas vezes a gente só precisa se manter mais um pouco, grande parte das vezes eu acho que não é tão simples assim. E o problema não é a falta de resiliência, a falta de esforço. O problema é que a gente fica apegado a uma maneira de ver e de fazer as coisas. Um dos melhores jeitos de representar isso que eu tô falando é uma coisa que aconteceu recentemente, algumas semanas atrás, no jiu-jitsu. Então, não sei se tu sabe, mas eu sou um iniciante de jiu-jitsu, faixa branca, tenho 1 grauzinho, não tenho nem 1 ano ainda que estou praticando, mas eu já identifiquei rápido que o meu tipo de jogo é um jogo mais onde eu fico na guarda, né? Até guarda aberta, guarda laçada, não importa os nomes técnicos que tu não entende. A questão é eu sou o cara que fica embaixo tentando jogar o cara para derrubar ele, depois eu do chão e o cara de cima. E existe uma técnica chamada guarda laçada, que basicamente é eu laçar minha perna dentro do braço do cara e é super desconfortável para quem recebe e me dá muito controle. Como eu sou quase sempre o cara menor da minha academia, com menos peso, com menos força, esse tipo de alavanca me dá muita vantagem. E daí eu já estava ficando bom, eu conseguia laçar quase todo mundo, mas não conseguia desenvolver muito esse jogo, porque dali eu não dava o próximo passo. Era bom, me sentia que estava incomodando os caras, mas mal conseguia raspar, né? Que é derrubar o cara ou realmente ir para algum tipo de mais pontos, mais vantagens ou submissão. E uma coisa que eu sempre gostei quando tá na guarda laçada é ir direto da laçada para omoplata, que é basicamente girar por baixo do cara, esticar as pernas, o cara cai no chão com a cara no chão e eu consigo pegar ele pelas costas. Como isso acontece, não importa, isso não é o relevante. A questão é que eu estava fazendo o movimento que eu aprendi várias vezes e eu nunca conseguia. E numa aula eu falei pro professor assim, cara, eu não consigo, eu acho legal você fazendo, mas eu não consigo, não é pra mim esse negócio. E daí ele falou assim, não, Adriano, sabe o que acontece? Tu gira no início do movimento, é um berimbolo, né? Tem que dar uma cambalhota, né? E daí quando chega na metade, tu fala assim, putz, dei tudo que tem pra dar e tu para. Porque realmente, é um giro quase 180 graus. Quando não tá entendendo, tu tem que se encolher mais ainda, mais a cabeça e jogar mais teu corpo pra dentro. Tu tem que continuar girando. Eu falei, mas mais, eu acho que eu já giro tudo. Ele falou, não, tu para na metade do giro. Tipo assim, cara, tem que dar uma volta 360? É. E eu não tinha entendido, eu achei que era uma volta só de 180, de 270.
Porque eu via, me parecia que era uma volta só um pouquinho. Eu falei assim, é a volta completa. Tu tem que continuar girando sem parar e vai acreditando que tu consegue fazer isso. E daí quando ele falou aquilo, eu fiz uma vez só e eu consegui completar o movimento. E desde então, ainda tenho bastante dificuldade, mas eu já acerto bem mais e eu entendi. E agora o meu progresso é só melhorar a técnica. Mas por que eu tô contando essa história? É que antes do professor pegar e me apontar e falar, você está vendo isso aqui de forma errada, ou a forma que você vê falta partes, eu ia ficar travado. Não importa o quanto que eu continuasse repetindo o movimento com os meus conceitos, com as minhas premissas, o movimento não ia ser completo, não ia fluir. Porque não era uma questão de esforço e resiliência, era uma questão que me faltava algo para ter um entendimento mais completo. Então, a falta de progresso que tu pode estar sentindo em qualquer área da tua vida, ou especificamente a gente está falando aqui mais do autodesenvolvimento, do crescimento pessoal, talvez não seja só uma falta de esforço, empenho e comprometimento. Talvez ela seja um sintoma, uma representação que a tua visão está faltando alguma coisa. Por mais ampla que seja, dá para abrir um pouco mais. Só falta botar uma informação que tudo é visto de outra forma. E isso a gente precisa receber de fora. Algum conteúdo de fora, né? Seja um livro, um podcast, um professor, alguém de fora vem e fala assim, falta esse ponto aqui. E de repente abre totalmente a nossa visão. Então a gente começa a interpretar a nossa estagnação, essa área que a gente está repetindo e batendo a cabeça e crescendo muito pouco, como um ponto para a gente pensar como eu posso ver de outra forma e ter de repente uma nova visão. Por quê? E essa é a parte mais importante desse episódio. As mesmas premissas vão te dar a mesma realidade e os mesmos resultados. Só com premissas novas que a gente consegue experienciar uma nova realidade. Se tu tiver com os mesmos fundamentos, as mesmas visões, os mesmos conceitos, não é uma questão de repetição, de empenho, de esforço. Talvez algo ali tenha que ser acrescentado. E se for pensar sobre a jornada de crescimento, é isso, né? Crescer é se destruir, quebrar ideias antigas e botar ideias novas. E isso de forma sem fim. E a gente esquece que é sobre isso, a gente acha que entendeu tudo e ficaria batendo a tecla sem parar, e quando não entende que está faltando às vezes uma humildade de entregar e morrer uma parte nossa para entender algo de forma mais completa. A área da minha vida que fica mais claro que eu experienciei isso foi o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Por isso que eu quis falar sobre isso, porque também é um tema que eu sinto que muita pessoa tem essa trava também. E qual foi uma das grandes viradas para mim? Porque afinal eu tenho essas viradas todo ano, né? Eu fiquei mais ou menos 5 anos mergulhado em retiro, focado basicamente em todo o sistema de coach e de PNL, yoga, meditação, estudando tanto o espiritismo quanto também Vedas, né, e o hinduísmo, lendo também um pouco de budismo. E cara, eu tava mergulhado no negócio de crenças limitantes, complexos e traumas de infância. E cara, aquilo lá mudou muito a minha vida, me ajudou muito a ver o mundo de uma forma mais completa e a ver a mim mesmo. Eu comecei a ficar mais amoroso, mais empático, e eu senti que eu fui realmente integrando partes minhas. Foi incrível esses 5 anos de mergulho inicial de autoconhecimento. Só que pelo terceiro, pelo quarto, eu sinto que estava começando a ser meio lento o progresso. Eu ainda estava sentindo, mas estava meio travado, não estava mudando muito, não estava tendo novas visões, e eu na real estava começando a patinar. E sempre patina quando está meio que muito vinculado a alguma ideia, né? Então eu estava apegado, eu achei que eu tinha entendido as coisas e não queria soltar. E visões que eram contra a minha, eu só negava e continuava amarrado. Eu estava apegado à minha visão da realidade. E essa é a morte do crescimento. E daí por um presente do destino e as pessoas certas na hora certa, eu entrei em contato com uma coisa que mudou tudo para mim. Eu já sabia um pouco de neurociência, de psicologia, de autoconhecimento, tinha uma visão, vamos dizer assim, básica, mas estava bem fundamentada até com aqueles 5 anos. Vários retiros, eu experienciei a transformação do mindfulness, né, e do retiro de silêncio e de sentir no corpo. Só que depois, né, desses 5 anos, eu recebi o contato com um conceito chamado polaridade. E polaridade é uma lei hermética, né? E hermetismo é uma das filosofias mais antigas que existem. E basicamente o conceito da polaridade é que existe masculino e feminino. E essa dinâmica define tudo.
Eu tinha um conhecimento super amplo sobre a mente, sobre as crenças limitantes, pensamentos negativos. Essa parte eu não tinha. E por mais que eu ouvia de canto, eu achava que eu não precisava dela. Meio que me incomodava um pouco essa ideia, eu achava meio antiga, achei que tinha coisas negativas. E eu meio que falava, isso não é muito importante, eu até me dava uma renegada. Não é sobre isso. É sobre isso aqui, só sobre a filosofia, só sobre o estoicismo, é só sobre estar mais centrado e estar seguindo o seu propósito, né, e focando e blendando os pensamentos, é só sobre isso. É um autoconhecimento universal, as dores da humanidade. E obviamente existem as dores da humanidade e eu acho que isso é meio base. A gente precisa começar primeiro a aprender a ser gente, né? Aprender a pensar mesmo de forma geral e como que o pensamento funciona, e como que os traumas funcionam e os condicionamentos. Eu acho realmente importante começar por aí. Mas isso vai te levar só até tal ponto. Pelo menos só me levou até tal ponto e eu vejo com centenas de mentorados que eu já atendi que também leva eles até tal ponto. Quase todo mundo que chega no meu trabalho, seja para a Academia do Homem Virtuoso, né, para o grupo de homens ou na mentoria individual, eles já não são novatos, né? De alguma forma, o que atrai eles, eu sinto que para consumir o conteúdo e gostar, tem que ter algum conhecimento já sobre consciência, sobre a mente, sobre o funcionamento da existência. Não pode ser muito cru. Só que vai chegar até um ponto que isso vai ficar meio estacionado e o progresso vai ser lento, como foi para mim. E daí quando entrou o conceito, tá, mas agora olha do ponto de vista dessas duas energias que existem dentro da gente e como a gente se comporta interagindo, usando o nosso masculino, usando o nosso feminino, como que a gente resgata o nosso masculino interior para sentir realmente a firmeza e a assertividade de um jeito superior ao conceito simplesmente de pensar eu vou ser estoico e focar no que é meu. Isso muda tudo. Muda tudo. Tanto que o próximo ano, quando eu entrei em contato com a mito-poética, principalmente a história dos mitos para resgatar o nosso guerreiro interior, eu cresci mais que os primeiros 5 anos de autoconhecimento. E eu sei que eu precisava deles para ter esse crescimento, mas eu vou ter noção quanto que às vezes uma informação a mais, um mapa da realidade a mais, muda totalmente. E daí desde então eu fui sempre expandindo todas as sutilezas que tem nesse mundo da polaridade e adicionando ainda agora também leis sistêmicas, me aprofundando mais ainda no estoicismo, pegando o estoicismo antigo e não só moderno, e cada vez mais eu sinto que a coisa vai ficando mais completo. Tô falando que eu entendo grandes coisas do universo, mas cada dia um pouquinho mais. Por quê? Porque eu estou aberto para repensar as coisas. E esse é a moral da história. Se tu tá travado em algum lugar, talvez está te faltando abertura para uma nova ideia. E especificamente eu queria te convidar para pensar sobre essa ideia da polaridade, porque para mim é uma ideia muito oculta. A gente acha que entende no senso comum, homem e mulher, e é muito mais profundo que isso. Vem de uma coisa realmente energética e que se mistura também com arquétipos. A gente consegue pegar ideias tanto do movimento do Tantra, mas também do movimento de todo mundo. Então, o conceito que existe uma jornada do masculino que é diferente da jornada do feminino, cara, isso foi o que mais impactou a minha vida. E se tu acha que isso faz sentido, tu quer saber sobre isso, cara, tu tá com sorte. Porque ontem começou a imersão Princípios do Homem Virtuoso, que é o quê? São as 3 principais ideias de polaridade do ponto de vista masculino. Então, ao longo desses anos trabalhando com homens, centenas de homens que eu ajudei, eu vi que tem 3 ideias principais que todo homem virtuoso vive, né? São 3 premissas novas e grande parte das pessoas que estão travadas com dificuldade, tanto em viver o propósito, construir patrimônio, construir relacionamento, é porque está faltando uma dessas 3. Então nessa imersão são 2 lives, uma foi ontem, vai ficar disponível por mais poucos dias e a mais importante vai ser amanhã, que é quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, não sei quando que tu tá vendo isso, mas se tu tá agora nessa semana, corre que ainda dá tempo de ver a live, de participar talvez, ou de ver a gravação, que eu vou deixar só por mais alguns dias, né? Então tu quer se inscrever e ter acesso a esse conteúdo, receber esse conteúdo totalmente gratuito, que é um resumo de anos de trabalho, é só tu botar adrianohad.com.br/princípios-do-homem-virtuoso, né? Ou tu pode só clicar no link que deve ter aqui embaixo em algum lugar. Princípios-do-homem-virtuoso. Então, depois do adriano.com.br e se inscrever lá, botar teu e-mail e entrar no grupo do WhatsApp, que é onde a gente vai ter mais conteúdo e vai compartilhar tudo isso. Esse princípio do homem virtuoso, ele vai gerar muito valor e te dar a apresentação do conceito da polaridade do resgate do feminino. Só que mais importante que isso, ele já é meio que uma amostra do meu trabalho, que é o mais transformador e mais impactante, que é a Academia do Homem Virtuoso. Então, na live do dia 26, de quarta-feira, vai ser uma live dentro do Meet, não é no Instagram, só para quem está cadastrado, e ela vai ser, na real, a aula inaugural
da turma de 2022, a única turma que eu abri em 2022 da Academia do Homem Virtuoso. Eu vou fazer de um jeito especial, ela aberto, para quem quer ter um gostinho de como é. E daí depois que eu mostrar um pouco disso, vai começar o processo seletivo e as vagas vão sendo preenchidas, sendo que algumas delas já estão no resgate, são só 25 homens. Então, é isso. O mais importante desse episódio todo é se abra para o novo e procure as peças que estão faltando. E se fez sentido essa questão da pluralidade, do resgate do masculino, eu realmente insisto que se cadastre na imersão e também compartilhe com amigos e com homens que podem precisar desse tipo de conteúdo. Que bom que você chegou até aqui, foi um prazer que você conversar e trocar essa ideia contigo. Comenta abaixo se está no YouTube o que tu achou ou me manda um direct no Instagram. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.